Bem, meus caros, dando continuidade aí ao nosso assunto, né, dentro do tópico Introdução ao Estudo da Anatomia, falávamos aí dos planos anatômicos, que são linhas imaginárias que passam através do corpo e elas vão nos referenciar quanto às descrições anatômicas e as descrições de localização de um órgão, né, em função de outro. Então, falávamos aí do plano sagital mediano, ele passa bem no meio do corpo humano e até separa o corpo humano em direita e metade esquerda. A fim de adiantar o assunto de termos, o plano mediano você sabe que passa no meio do corpo humano. Tudo que for mais próximo do plano mediano eu chamarei de medial, mas isso é só uma provocação. Plano sagital paramediano, pessoal, é qualquer plano que passa paralelo ao plano sagital mediano. Então, esse aqui exemplifica. O plano frontal, ele também separa bem no meio do corpo, mas ele, né, corta de outra forma, separando o corpo humano em uma parte anterior e uma parte posterior. Enquanto o plano transverso ou horizontal faz dessa forma aqui, separando o corpo em parte superior e parte inferior. Então aqui, plano mediano, sagital mediano, aqui o plano frontal e aqui o plano transverso ou horizontal. Aqui também, né, na ilustração do professor Keith Moore, algumas situações. Né? Notem, pessoal, aqui é o plano sagital mediano, bem no meio do corpo humano. Esse paralelo é o plano sagital paramediano. Notem que há uma inadequação, né, na nomenclatura. Olha o plano frontal, como é que faz? Separa a parte anterior da posterior. E o plano transverso ou horizontal, aqui passa imaginariamente nessa forma, nessa posição no corpo humano. E aí você tem uma parte superior e uma parte inferior. Aí são algumas explicações, pessoal, por meio de ilustrações, de fotografias. Esses são cadáveres, né? E dos porquês de usar esses planos anatômicos, né? Na anatomia humana e na clínica, né? Veja, isso é um cadáver só, que sofreu o quê? Secções, né? Que eu lhes disse, são cortes, secções do plano frontal. E aí você tem aqui a parte anterior da cabeça, uma parte intermediária e uma parte ainda mais posterior. Fazer estes cortes na anatomia humana me dá a possibilidade de estudar particularidades mais profundas. Né? Então, aqui, ó, no nível que foi seccionado, no plano frontal, eu já consigo ver essa nobilíssima região do cérebro, né, que é o córtex pré-frontal. Eu consigo ver aqui, ó, essas cavidades ao redor da cavidade nasal, que são alguns dos seios paranasais. Né? E aqui a cavidade nasal, consigo ver conchas nasais, consigo ver a parte posterior do septo nasal, aqui eu consigo ver a parte posterior da língua. Então, você, estudante, tem que ter em mente que estas secções podem me dar, e é isso que acontece na ressonância magnética, na tomografia computadorizada. Olha um corte ainda mais posterior, eu consigo ver a dura mater, né? A sua relação com o osso do crânio, a dura mater, que é a meninge mais superficial e mais espessa, e o tecido cerebral aqui. Vejo no cérebro, ó, essas cavidades. Você tem cavidades no interior do seu cérebro, denominadas ventrículos laterais. Então, as secções, mais uma vez, me dão a possibilidade de estudar peculiaridades num plano mais profundo das estruturas anatômicas. Olha aí, ó. Isso aí foi um corte no plano frontal. Tirou-se um pequeno fragmento da parede anterior do estômago, para quê? Para nós vermos a intimidade interna da morfologia do estômago. Aqui fez-se um corte no plano transverso ou horizontal, a nível de abdômen e a nível de coxa. Aí você consegue ter essa peça maravilhosa aí, ó. Uns rins, né? Músculos interessantíssimos, como o psoas maior, músculo ilíaco, aqui a parede anterolateral, né, mais especificamente a lateral do abdômen, a artéria, né, a aorta, então se bifurcando em artérias ilíacas comuns, a veia cave inferior,
que é o contrário. Essa é a veia cava inferior, que está mais à direita, essa é a artéria aorta, que está mais à esquerda. Então, nos dá essa possibilidade, né? Dá para notar aqui, ó, olha o útero com seus ligamentos, uma peça maravilhosa. Olha aí, um corte no plano mediano. E aí essa peça tem, olha só, exposto aí, né, o sistema nervoso central, com todo o encéfalo e a medula espinal. Uma peça fabulosa, inclusive. E nos exames de imagem que vocês vão usar muito, né? Olha aí o tecido cerebral, né? O corpo caloso, que é uma área de conexão dos hemisférios, o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, o cerebelo cá atrás, enfim. Né? Olha aqui, é no plano mediano, como se fosse um corte no meio da cabeça, mas o exame me dá essa possibilidade. E aqui, ó, no plano transverso horizontal, aí eu consigo ver detalhes, né, do cérebro que eu não conseguiria ver, né, a não ser que fosse invasivo, e seria muito complicado para se fazer isso num vivo que não fosse por exames de imagem. Olha aí também, ó, no plano frontal, você consegue ver isso aqui, ó, um tumor, né? Porque você sabe a anatomia, você sabe os contornos, o formato, isso aqui não consta, né, de uma normalidade. Então você acha fácil, esses exames são uma maravilha hoje em dia. Né? Isso aí é como se fosse isso aí, no plano mediano, você consegue ver uma hérnia discal, olha só, essa projeção posterior do disco intervertebral comprimindo a estrutura nervosa. A cauda equina está aqui, né, que são filetes de ramos nervosos aí, com dura mater. Então você tem essa possibilidade de ver, né, isso aí é anatomia radiológica, anatomia seccional, tudo inserido nessas ideias aí. Olha aí também, né? O que seria um exame, uma ressonância magnética, um corte no plano transverso horizontal, e aí você consegue ver as estruturas. Olha aqui, ó, um rim esquerdo, um rim direito, olha o tumor que esse rim carrega. Ó. Tudo isso, por quê? Porque você sabe que é contorno desse tecido, ó, tudo vem do rim. Esse rim está estranho. Você sabe a disposição anatômica, você consegue distinguir o que está, né, alterado ali. Ó, o rim esquerdo, bonitinho, na posição. Esse rim direito está deitado, não está com o formato usual, está com essa manchinha preta aqui. Então, assim a gente consegue ver o interior do corpo humano com essas cortes, né, essas secções. As secções do corpo humano, né, elas podem ser longitudinais, transversas ou ainda oblíquas, ou seja, isso é a direção do corte. Pode ser longitudinal, pode ser transversa ou pode ser oblíqua. Né? Tem os conceitos teóricos aí, mas as imagens dizem muito mais. Olha só, a gente usa isso na anatomia. A gente pode pegar um fragmento aqui na secção longitudinal e ter uma peça dessa. Para quê? Para mostrar a relação dos músculos com os ossos, né? Uma secção transversal, olha aqui, ó. E aí você tem, nesse caso aqui, o húmero com os músculos em volta, né? Separados em compartimentos, e no plano oblíquo, uma secção oblíqua. Esses termos, né? Longitudinal, transverso, oblíquo, também são largamente usados quando você vai descrever uma lesão, quando você vai descrever uma posição de um corte cirúrgico, de uma secção, né, de uma cicatriz. Termos de relação e comparação, pessoal. Esses termos são importantíssimos e eu explorarei muito vocês nesse sentido. Eles descrevem a relação de partes do corpo humano, vejam, na posição anatômica sempre, e comparam a posição relativa de duas estruturas entre si. Notaram? A posição relativa de duas estruturas entre si. Então, vou fazer perguntas do tipo: como está o terceiro dedo da mão em relação ao segundo dedo da mão? Como está a patela em relação ao cuneiforme medial, que são dois ossos do membro inferior? À medida que vocês vão conhecendo também as estruturas do corpo humano, vocês vão podendo usar esses termos que vocês já usam, mas que têm que ser usados com uma rotina mais intensa, tendo em vista que são termos que nos direcionam, né, nas descrições das estruturas do corpo humano.
Olha aí, superficial, intermédio e profundo. Termos que se usam nas dissecações para descrever a posição de uma estrutura, mas não só nas dissecações, nas nossas descrições anatômicas clínicas, né? Por exemplo, músculo, pele e osso. Onde eu uso superficial? Quem é a mais superficial dessas estruturas? A pele. Né? O osso estaria num plano mais profundo e o músculo numa posição intermédia entre essas duas estruturas. Ok? Superficial e profundo, normalmente é o que você mais vai usar. Quando da descrição de veias e artérias, por exemplo, nós vamos falar que as veias estão num plano mais superficial do que as artérias. Uma ou outra artéria nós conseguimos palpar mais superficialmente. Né? A artéria carótida, a artéria femoral e a artéria radial. Mas normalmente as artérias estão num plano mais profundo, né? E às vezes num plano mais superficial. Lembrando, pessoal, que esses conceitos serão intensificados nas aulas no laboratório de anatomia. Né? Apropriem-se desses conceitos teóricos para que nos laboratórios nós pratiquemos esses conceitos. Medial, intermédio e lateral. Qual a minha referência para usar esses termos, pessoal? Plano mediano do corpo, né? O plano sagital mediano do corpo. Tudo que estiver, meus amigos, mais próximo desse plano sagital mediano do corpo, eu direi que está mais medial. Tudo que estiver mais afastado, eu direi que é mais lateral. Por exemplo, eu pergunto assim: como está o olho em relação à orelha? Bom, o olho em relação à orelha está medial. Por quê? Porque em relação à orelha, o olho está mais próximo ao plano mediano do corpo. Mas lembram? Olha o enunciado. Comparam a posição relativa de duas estruturas entre si. Então é relativo. Eu posso perguntar a vocês, como está a orelha em relação ao olho? A orelha em relação ao olho está mais distante do plano mediano, então está mais lateral. A pergunta aqui das mãos, como está o terceiro dedo da mão, que é o médio, em relação ao segundo dedo da mão, que é o indicador? Lembrem-se, vocês estão em posição de descrição anatômica. Então, o terceiro dedo da mão em relação ao segundo dedo da mão está mais próximo do plano mediano, então está mais medial. Ok? É claro que de repente só essas explicações aqui vão causar ainda um vazio, uma necessidade de uma explicação maior. Reitero, no laboratório de anatomia nós podemos fazer com mais consistência. Anterior e posterior, pessoal. Aí é só você se imaginar, né, o corpo humano em posição de descrição anatômica sempre, dentro de uma caixa. Então ele está fechado em cima, embaixo, dos lados, na frente e atrás. Justamente a parte da frente é a região anterior. A parte de trás, região posterior. Hoje eu falei para vocês sobre o externo estar anterior ao coração. Né? Porque ele está mais na frente, mais adiante em relação ao coração. Mas como está o coração em relação ao externo? O coração está posterior ao externo, está atrás do externo. E a coluna vertebral em relação ao coração? A coluna vertebral está atrás do coração, então está posterior ao coração. Entendeu? Adiante, anterior. Atrás, posterior. Beleza? Inferior e superior, pessoal, eu faço um adendo aí. Você vai usar superior e inferior, com exceção de duas estruturas que estejam sendo comparadas em um mesmo membro. Lembre-se, vocês têm 4 membros, 2 superiores, 2 inferiores. Então, quando eu fizer comparações do tipo, como está a perna em relação ao pé? Não é superior e inferior. Por quê? Duas estruturas comparadas em um mesmo membro. Você vai usar outros termos que daqui a pouco eu falo. Superior e inferior, você vai usar para inferior. Refere-se a uma estrutura que está situada mais próximo das plantas dos pés. E superior refere-se a uma estrutura que está mais próxima do vértice. O que é vértice, Luciano? É a parte mais alta do teu crânio, certo? Mas Luciano não pode usar inferior e superior quando duas estruturas comparadas são no mesmo membro. Não. Mas um membro em relação ao outro. Sim.
Como está a mão em relação ao pé? Bom, a mão em relação ao pé está superior, porque a mão e o pé não estão no mesmo membro. E a mão está mais próxima do vértice do que o pé. E como está o pé em relação à mão? Bom, o pé em relação à mão está mais inferior. Ok? Tranquilo? Como está o nariz em relação à boca? Bom, o nariz em relação à boca está superior, está em cima. E a boca em relação ao nariz? Inferior. Tudo bem? Proximal, médio e distal. Desde já, eu só usarei proximal e distal quando eu comparar duas estruturas do mesmo membro. Do mesmo membro. Até porque, meus amigos, é por isso que os três ossos que compõem, né, os dedos, com exceção do primeiro dedo da mão, os três ossos, como chamam? Falange proximal, falange média e falange distal. Ok? Por que é distal? Por que é proximal? É isso que nós queremos saber agora. Mas vamos lá? Não uso proximal e distal, não uso. Quando comparar, perdão, vamos de novo? Eu só uso proximal e distal quando eu for comparar duas estruturas no mesmo membro. Membro superior, membro inferior. Certo? A ulna é um osso do antebraço. O escafoide é um osso do carpo, que está na mão. Como está a ulna em relação ao escafoide? Proximal. Mas vejam lá, vamos ver a definição. Proximal são termos direcionais usados quando se comparam posições mais próximas da fixação, e aí será proximal, de um membro e longe de sua fixação distal. Luciano, explica de novo isso aí. Lembra que eu falei para vocês? Símbolo do membro superior, símbolo do membro inferior. Então, proximal e distal eu só uso onde? Só quando comparo duas estruturas do mesmo membro. Então, por exemplo, membro superior. Aqui é a minha referência, o símbolo do membro superior. Tudo que estiver mais próximo do símbolo do membro superior, proximal. Tudo que estiver mais distante, distal. E aí reveja as falanges, proximal, média e distal. Justamente porque recebem este nome tendo em vista a sua relação com o símbolo do membro. Certo? Mais próximo do símbolo, proximal. Mais distante do símbolo, distal. Como está o joelho em relação ao pé? Então, o símbolo do membro inferior, que é a nível do quadril, né? Patela, joelho em relação ao pé, está mais proximal. E o pé em relação ao joelho, distal. Tá bom? E aí tem uma ilustraçãozinha do professor Keith Moore, com um compilado, né, desses termos que nós usamos. E aí alguns exercícios. O rádio é proximal em relação ao húmero? E eu não vou responder aqui, né? Vocês me tragam isso em forma de dúvidas lá no laboratório de anatomia, enfim. O rádio é proximal em relação ao húmero? O esôfago é anterior à traqueia? As costelas são superficiais em relação aos pulmões? A bexiga urinária é medial em relação ao colo ascendente? O externo é lateral ao colo descendente? Respondam. Termos de lateralidade, também largamente usados, pessoal. Unilateral, bilateral. Unilateral, quando eu me refiro a um lado do corpo apenas. Bilateral, quando eu me refiro aos dois lados do corpo. Por exemplo, os rins se colocam bilateralmente. Pulmões também. Né? Sujeito nas descrições que você faça, né? O sujeito teve uma fratura unilateral da tíbia, ou ele teve uma fratura bilateral de fêmur, ok? Ipsilateral e contralateral. Quando eu me refiro a ipsilateral, é quando eu tenho estruturas do mesmo lado. Vejamos, em luta corporal, o indivíduo feriu-se no olho direito e no joelho ipsilateral, ou seja, também no joelho direito. Ipsilateral é uma referência a estruturas que estejam no mesmo lado.
Contralateral eu uso quando eu quero me referir ao lado contrário, ao outro lado. Então, por exemplo, o indivíduo sofreu uma doença vascular encefálica hemorrágica no hemisfério cerebral direito. Contudo, as manifestações clínicas foram do lado contralateral, ou seja, foi no hemisfério cerebral direito que teve a lesão, mas as manifestações foram do lado contralateral do corpo, então do lado esquerdo, ok? As maxilas, né? As maxilas estão aqui, elas articulam-se em seus processos alveolares com as raízes dos dentes, tanto a maxila direita quanto a contralateral, ou seja, quanto a do outro lado. Contralateral, ok? Ipsilateral, beleza? Termos de movimento. Pessoal, os termos de movimento são termos básicos, são termos da anatomia. Não se aprofundam, né, nas ciências do movimento, na biomecânica, na cinesiologia. Eles são termos básicos, porque quando você se aprofunda nas ciências do movimento, você encontra variações, né, você encontra exceções nesse contexto. Mas aqui estamos em anatomia humana. Então, nós falamos para vocês os termos de movimento básicos. Por exemplo, flexão e extensão. Né? Botar aqui a extensão logo. Eu flexiono, é trazer, né, um segmento corporal para próximo do outro. É diminuir o ângulo entre os dois segmentos. Então, eu faço uma flexão do antebraço, eu trago o antebraço para próximo do braço. Eu faço uma extensão, eu afasto. Tá? De novo, essas explicações são melhor intensificadas quando estivermos no laboratório de anatomia. Não se angustie, guarda a dúvida, leia a parte teórica para levar essas questões para o laboratório. Eu botei um asterisco em dorsiflexão e flexão plantar. São movimentos exclusivos do pé. Quando você traz o dorso do pé para próximo da tua perna, isso é uma dorsiflexão. Quando eu boto a planta do pé para baixo, é uma flexão plantar, ok? São peculiaridades que eu gosto de destacar. As meninas, quando estão sobre os saltos, e os meninos que também gostam, ficam com o pé em que posição? Flexão plantar, né? Flexão plantar, imaginem que sejam meus pés, flexão plantar, dorsiflexão, ok? E também coloquei um asterisco em hiperextensão. É uma extensão além da extensão normal. Algumas pessoas apresentam, tendo em vista uma possibilidade de uma flexibilidade maior, em nível de articulações principalmente, elas podem apresentar aí movimentos acessórios, né? Os atletas, as ginastas, né? Nós vemos muito isso. Abdução. Olha o conceito. Afastar-se do plano mediano no plano coronal, né? No plano frontal, lê-se plano frontal, me perdoe. Então, abdução, vou abduzir meu membro superior. Ó, abduzir. Eu levei meu membro superior para longe do plano mediano. Aduzir, eu trago para perto do meu plano mediano. Tá aqui, ó, abdução. Então, eu abduzi e eu aduzi. E vocês podem fazer isso também com os membros inferiores. Quem gosta da musculação aí, senta, né, no aparelho da musculação, senta numa cadeira e muda ali, né? Uma cadeira abdutora e adutora. A abdutora você afasta as coxas do plano mediano, a adutora você aproxima as coxas do plano mediano. Rotação envolve girar, né, uma parte do corpo em torno de um eixo longitudinal. Rotação, pessoal, não é externa e interna. Rotação é medial e lateral. Pensem no número de vocês, o osso do braço. Vocês fazem uma rotação medial e uma rotação lateral. Isso é melhor visto, claro, ao vivo, num laboratório, tá? Ainda em termos de movimento, circundução. Aqui na anatomia, para nós, a circundução pura, quem faz é a articulação do ombro. É tudo isso aqui, ó. Vocês veem aí no conceito, é um combinado de movimentos. Então, essa articulação do ombro, né, pelo formato das suas faces articulares, que são as regiões dos ossos que entram em contato numa articulação, como tem formato esferoidal, redondo, né, a cabeça do húmero é grande, a cavidade glenoidal da escápula
é pequena e rasa, há essa possibilidade de circundução, certo? Oposição, isso é um movimento exclusivo do polegar, né? Olha lá, o movimento pelo qual a polpa do primeiro dedo da mão, polegar, é trazida até a polpa de um outro dedo. Ó. Oposição. Eu levo o polegar para encontrar com os outros dedos. Oposição de polegar. Você vai fazer testes neurológicos dessa natureza, né? Quem for cirurgião de mão, né, vai querer que o paciente tenha duas habilidades, principalmente, não importa a lesão da mão, pinça e prensa, né? Então, oposição e tem aí a reposição, que é colocar o polegar em posição anatômica. Oposição, reposição, ok? Protrusão e retrusão é um movimento que projeta certo segmento do corpo humano para frente, protrusão, e a retrusão posterior. Na anatomia, nós usamos esse termo muito apropriadamente com a mandíbula. A mandíbula pode fazer uma protrusão, se pronunciar para frente, como aquele jogador do Flamengo, o Pedro, uma protrusão de mandíbula, e tem pessoas que têm retrusão da mandíbula, que inclusive você vai examinar, vai ter problemas respiratórios, tem problema de ronco, desvio de septo nasal, às vezes associam-se a essas inadequações estruturais da ossatura da face, do crânio, enfim, na região anterior. Protrusão, retrusão. Cada careta que eu faço aqui, né? Eversão e inversão, pessoal, movimentos exclusivos do pé. Então, olha aí, faz de conta que isso aqui é um pé. Olha a definição. Eversão é o movimento da planta do pé para longe do plano mediano. É você fazer isso aqui com o teu pé. É um movimento bem limitado, curtinho, né? Estruturas anatômicas, né, explicam porque é mais curtinho. Inversão é quando a planta do pé vai em direção ao plano mediano. Lembra o plano mediano do teu corpo? E aí eu pergunto a vocês, qual é a maior frequência... Vamos voltar? A posição do pé em maior frequência, que sofre com maior frequência em torce, em inversão, né? Você está andando e o pé vira, faz uma inversão muito frequente. Pronação e supinação. Movimento do antebraço e da mão, né? Aqui você supina, aqui você prona. A definição você vê isso direitinho. Supinação, pronação. E aí utilizam esses termos muitas vezes, o que eu acho inadequado, para os pés, para deitar. Né? Deitar é decúbito. Deitar de barriga para cima, decúbito dorsal. Deitar de barriga para baixo, decúbito ventral. Deitar de lado, decúbito lateral. Aí a gente vê na clínica muitas pessoas falando: o paciente está em supino, o paciente está em prono. Pronação e supinação, mão e antebraço. Tá? E aí, um compilado do professor Keith Moore, né, dessas situações, está muito bem ilustrado, está muito bonitinho, e também aguardo dúvidas, tá, se eventualmente surgirem. Olha aí também. Ok? Conceitos em anatomia humana, pessoal. Vocês estão vendo aí 4 gurizinhos, eu adoro bebês. Há conceitos em anatomia humana que são importantes de você conhecer, por quê? Para você não ter surpresa. Vou falar de um caso aqui da minha mamãe. Minha mamãe teve uma isquemia do miocárdio. O que é isquemia, né? É uma privação momentânea de aporte sanguíneo para determinado tecido. Imagina, isquemia do miocárdio. Se ela infarta, ela ia ter morte celular. Uma isquemia do miocárdio. Daí o médico logo falou, tranquilo, bota um stentezinho na coronária, né, para abrir a coronária e tal. Mas aí, uma variação anatômica, né? Daqui a pouco eu vou falar o conceito. Uma surpresinha. Não dá para botar o stent na artéria da senhora. Por quê? Sua artéria coronária é muito sinuosa. E aí não dá para botar o stent. E aí qual foi a solução? Pontes de safena. Então, pessoal, nós temos um padrão morfológico no corpo humano, né? Tipo, da artéria aorta originam-se 2 artérias coronárias, uma à direita e uma à esquerda.
Existem situações, você coloca lá na base de dados científicos, origem anômala da artéria coronária. A artéria coronária que origina-se no tronco pulmonar ou em outro vaso qualquer. Então, quando muda, hoje nós conversamos sobre, né, um dos colegas aí colocou que alguém tomou um tiro no lado esquerdo do tórax e não morreu. Por quê? Ué, o coração não está ali? Não, ele está para o outro lado. Então, isso não é um padrão morfológico. Nós temos padrões morfológicos, né, que ocorrem na maioria de indivíduos de um grupo. Então, vejamos, normal. Normal no dia a dia, quer dizer, você está bem, está normal. Normal para a anatomia humana, o que é? É um padrão morfológico que ocorre na maioria dos indivíduos de um grupo. Então, por exemplo, eu quero fazer um estudo e eu vou fazer, dissecar 100 cadáveres. E eu quero saber dos 100 se todos têm duas artérias coronárias originando-se da artéria aorta. Porque é o normal. O normal é que eu tenha 5 dedos em cada mão. Então, normal é um padrão morfológico que ocorre na maioria de um grupo. Quando você tem um pequeno desvio desse padrão morfológico e que não cause prejuízo funcional, né, isso é uma variação anatômica. Existe uma sutura chamada sutura frontal. É uma linha de articulação que até os 3 anos de idade some, né? E aí o frontal torna-se um osso só. Pode ser que não suma em você, permaneceu. É o normal? Não, não é o que ocorre na maioria dos indivíduos de um grupo. Vocês vão ao laboratório de anatomia, pegam um crânio e está lá o frontal bonitão inteiro, sem linha nenhuma. Ocasionalmente você pode encontrar um que tem uma linha, uma sutura. É normal? Não, não é o padrão. Mas atrapalha a função do sujeito? Que nada, ele pode passar a vida inteira e nem saber. Então é isso, esse desvio do padrão morfológico, mas que não causa prejuízo à função, eu chamo de variação anatômica. Ok? Certa vez eu quase morri de susto, de vergonha. Uma menina na sala de aula perguntou se poderia mostrar uma variação anatômica. Ela levantou um pouquinho a blusa, ela tinha uma terceira areola, né, com uma papila mamária. Não era uma mama propriamente dita, mas você via lá a areola com uma papila mamária, das 2 mamas e mais um terceiro. Atrapalhava ela? Não, mas não era o padrão. Então isso é uma variação anatômica. Ok, pessoal? Anomalia. Anomalia, eu posso dizer que é uma variação anatômica, né, é um desvio do padrão morfológico, mas que, contudo, compromete a função. É uma anomalia. Então, por exemplo, doenças congênitas em que você nasce sem um polegar, né? Isso é uma anomalia. Por quê? O polegar é peça-chave. Ele que nos diferencia, inclusive, dos primatas mais avançados. Né? Porque o chimpanzé, por exemplo, tem um polegar mais curto, então é difícil para ele fazer pinça e prensa. Nascer sem um polegar é um problema. Então atrapalha a função. É uma anomalia. Correto? Sindactilia. As membraninhas aqui, elas ficam maiores e os dedos ficam fusionados. Atrapalha a função? Atrapalha. Primeiro você pergunta, é normal? Não é normal. Não é o padrão morfológico. Mas atrapalha a função? Atrapalha. É uma anomalia. Então, muitas vezes é corrigido cirurgicamente. Ok? Anomalia é uma variação anatômica que, contudo, compromete a função. E existe a monstruosidade. É uma anomalia tão profundamente grave que torna a vida incompatível. Não dá para viver com aquele desvio do padrão morfológico. Né? Uma hipoplasia de ventrículo esquerdo do coração. Se você tem uma área que é o ventrículo esquerdo, que bombeia sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o seu corpo, né? Se essa área, né, está hipoplásica, mal formada, não tem como você viver assim. Né? Vão te manter na máquina por um tempo, mas você não vai aguentar, é incompatível com a vida. Você precisa de um transplante. Anencefalia, você nasce sem um encéfalo, né? É incompatível com a vida.
Então é uma anomalia profundamente grave, é uma monstruosidade, né? Então, esses são conceitos em anatomia e isso movimenta muito as publicações em anatomia humana. Quando você acha algo interessante fora do padrão, você pode fazer um relato de caso e publicar. Olha aí, algumas situações, né? Olha, uma polidactilia, né? Olha só o pé, quantos dedos? Olha aí. Será que isso vai influenciar a função? Deve, né? Ou não, ele vai ter mais estabilidade. Como é que a gente vai saber disso? Examinando. O fato é que não é normal. Não é o padrão morfológico, né? Olha aqui, 6 dedinhos. Tá muito bonitinho. Deve ser uma variação anatômica. Ele não vai ter problema de função. E aqui, ele vai ter problema de função? Também não, né? Variação anatômica. Olha aí, sindactilia. Olha aqui a sindactilia. Dedinhos fusionados. Atrapalha a função? Atrapalha. É uma anomalia, né? E a polidactilia pode vir assim. Pode não vir bonitinho assim. Pode vir assim. Pode atrapalhar a função. Você só vai saber se é uma variação anatômica, e anomalia avaliando. Aliás, isso é uma tônica nas nossas vidas de profissionais da saúde. O melhor procedimento do médico, do farmacêutico, do fisioterapeuta, avaliação. Se eu avalio bem, eu tenho um bom parâmetro para empreender um tratamento eficaz. Olha aí algumas situações, né? Algumas variações anatômicas associadas a anomalias. Então, funcionalmente, isso aqui ó, atrapalha a função, né? Anomalia, atrapalha a função. Olha aí. Sirenomelia, né? Também conhecida como mal da sereia, ou ainda mal, né? Mal de Marmaid, doença de Marmaid. A criança nasce com os membros inferiores fusionados, dá uma aparência de sereia. Algumas vezes é fácil fazer a separação desses membros fundidos. Algumas vezes é tão grave, né, a anomalia é tão profundamente grave que há problemas circulatórios que impossibilitam a vida. Então é uma monstruosidade. Depende da avaliação, né? E aqui eu não achei uma hipoplasia de ventrículo esquerdo. Então o ventrículo esquerdo é responsável de bombear e esse sangue sai pela artéria aorta, né? Sai pela artéria aorta e vai para o corpo todo. Está até trocado esse desenho aqui, né? Então você tem uma má formação de um ventrículo esquerdo, né? Você tem as suas possibilidades de vida são remotas, né? São remotas. Mas isso aqui é só ilustração mesmo, tá certo? A artéria aorta conectada ao ventrículo direito e o tronco pulmonar conectado ao ventrículo esquerdo. Isso não procede. Não é assim a anatomia padrão. Aí algumas situações, né? Eu deixo de propósito para vocês verem. Tronco cerebral, errado. Tronco encefálico. Então esse é o normal. Cérebro, tronco encefálico junto com cerebelo. Isso tudo está dentro da cabeça e eu chamo de encéfalo. No interior da coluna vertebral eu tenho a medula espinal, né? Aqui um cérebro desorganizado, né, chamada merocrania, e um anencefálico, que não tem, né, ou tem parte do encéfalo, não tem o cérebro. Olha aí um exemplo disso, né? São situações que a gente fica, né, muito, muito tocado. Eu adoro bebês, então eu, de certa forma, né, eu fico tocado com isso. Mas são situações, é incompatível viver sem cérebro, né? Então, você tem bebês ainda que perduram alguns dias sobrevivendo, mas é incompatível com a vida, isso é uma monstruosidade. Bem, meus amigos, encerramos aí. Juntem suas dúvidas, mas, sobretudo, estudem o conteúdo, né? Apresenta-se como o primeiro capítulo dos grandes livros de anatomia. Uma coisa ou outra tem uma variação, mas eu trouxe para vocês a essência do que é interessante e do que nós vamos ver com muita atenção lá nos laboratórios de anatomia. Forte abraço a vocês, cuidem-se, fiquem com Deus.